Jeremias está pregando contra os profetas e pastores de Judá. Todos estão contaminados. Até na casa do Senhor há maldade. Eles estão ajudando os malfeitores, estão debaixo de adultério, estão sentenciados à escuridão. Deus não alisará e nem poupará os falsos profetas que profetizam por Baal. A calamidade está chegando sobre a vida de todos os falsos profetas. Está no ar o programa Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar, continuamente vai arder no altar. Roda a vinheta. A lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Lâmpada de Deus, porque o fogo aqui não pode se apagar, continuamente ele vai arder no altar. Louvado seja Deus pela tua vida. Obrigado por chegar a 225 inscritos no nosso canal, está crescendo devagarinho e a gente vai lá. Deus abençoe a cada um que é inscrito, continue compartilhando, divulgando, comentando, nos ajude aqui nesse canal para crescer. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, louvado seja Deus. Veja lá também no meu Facebook, lá no meu Instagram, EJS_66, vai lá no Instagram da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Reino de Luz, procura lá, estão ali as fotos, vídeos do nosso trabalho. Então Deus seja louvado pela tua vida crente. Estamos no livro do profeta Jeremias, estamos no capítulo 23. Falamos dos falsos pastores, dos falsos governantes, onde a ira de Deus se acendeu contra todos eles. E agora iremos falar dos falsos profetas, aqueles mensageiros hipócritas, instrumentos do maligno, profetizando por Baal. E Deus não deixou isso passar em branco. Então vem um grande alerta para todos nós em pleno século XXI, para nós não vacilarmos esse tipo de evangelho, esse tipo de profeta, esses tipos de profetas profetizando por Baal, pelo próprio maligno. Então vem comigo, vamos orar, porque o Espírito Santo falará conosco. Vamos subir, ore comigo. Santíssimo Pai, bendito é o teu nome para sempre, seja exaltado, magnificado e adorado para todo sempre, teu santo e bendito nome. Em Cristo Jesus quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me dá e mais uma vez publicar a tua mensagem, que chegue, meu Deus, em milhões de corações e faça a sua vontade, edifique a sua igreja, entre com alerta e salvação dos perdidos, Pai. Abre a porta da palavra, que o Senhor cresça e diminua. Glorifica o teu nome mais uma vez como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo como tu enviaste. Pai da glória, Paizinho querido, glorifica o teu nome, revela de novo a tua presença gloriosa, a tua presença majestosa. Em Cristo Jesus, teu santo e bendito Filho, eu peço e te agradeço. Amém e amém. Ô glória! Que bênção, irmãos. Mudei aqui o cenário, né? Estava colocando ali na minha mesinha, mas resolvi fazer aqui no sofá de casa. Me sinto assim mais confortável para ler também a palavra do Senhor, não é? Então, irmãos, que bênção estar aqui mais uma vez para ministrar e divulgar mais uma vez a poderosa palavra do Senhor. Então, pega a tua Bíblia, aonde você estiver, abre o teu coração, porque o Espírito Santo falará ao seu coração. Estamos no capítulo 23. Lemos o versículo 1 até o 8º. E agora, com a graça do Senhor, vamos meditar no versículo 9 até o versículo 14. Até onde Deus permitir, não é? Porque o capítulo 23 ele tem 40 versículos. É um capítulo muito grande. Mas vamos devagarinho, no passo do gado, e o Senhor vai falar conosco. Amém? Abre os teus ouvidos, porque o Espírito Santo vai falar. Capítulo 22, versículo do 9 até o 14. Quanto aos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros
e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque sua carreira é má, e sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade no ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Dos profetas de Samaria, bem enviou loucura, profetizam da parte de Baal, que faziam errar o povo Israel. Mas os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma, os moradores dela como Gomorra. Muito bem, amados. Texto glorioso, né? Uma das revelações maravilhosas de Deus, que Deus não alisa o pecado, vai de encontro com a lei do Senhor, com a regra de vida, vida moral, né? Espiritual, vida religiosa. E aqui os profetas, os porta-vozes de Deus, pregando através de Baal, através do próprio diabo. Mas o Espírito Santo tomou Jeremias, que não tinha mel na chupeta para ninguém, entregava a mensagem do Todo-Poderoso e o juízo de Deus, segundo a própria lei, que a gente vai ver aqui, o que a lei falava para Israel, Deus assim estava sentenciando. Visto que Jeremias pregou durante 40 anos para uma nação de Judá que estava em rebelião, pregou para 5 monarcas e entre eles só Josias, que foi um rei honesto, temente, mas seus filhos, sua descendência, infelizmente, foram perversas e tiveram a sentença de Deus ali no exílio da Babilônia, outros que foram mortos, enfim. Deus, ele cumpriu a sua promessa de amaldiçoar os desobedientes, porque tem gente que só pega Deus na bonança, né? Que Deus vai abençoar, esquece que Deus só abençoa quem é obediente aos seus mandamentos. O desobediente é punição. Então, Jeremias começa a dizer, quanto aos profetas, no versículo 8 ainda, ele diz, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha arrojado, e habitaram na sua terra. O que é que está dizendo aqui? Que o Senhor, que é a justiça nossa, Jeremias estava dizendo que o povo não ia dizer, vive o Senhor que nos tirou do Egito, no primeiro êxodo, mas o povo ia celebrar a Deus no segundo êxodo, que foi a saída da Babilônia. Por isso está dizendo, não mais vai falar, vive o Senhor porque nos tirou do Egito, vive o Senhor que nos tirou da Babilônia, alegrando-se pela libertação do cativeiro na Babilônia. Aqueles, evidentemente, que escaparam, que saíram, que foram fiéis no cativeiro, não é? E alertou isso aí. Quando o povo, Deus já estava dizendo que muitos que iam para lá, que iam sair após os 70 anos, evidentemente que muitos morreram lá, muitos nasceram, foram 70 anos, muitos nasceram, e aqueles que saíram da Babilônia estavam celebrando a Deus e dizendo, vive o Senhor que nos tirou da terra do norte, o segundo êxodo. Porém, Deus diz, Deus bota uma vírgula, quanto aos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. As palavras santas, separadas do que é profano. Jeremias estava dizendo, meu coração está quebrantado, minha alma está subordinada, subjugada, humilhada dentro de mim. Jeremias está dizendo, meus sentimentos, meus desejos, minhas emoções estão se derretendo dentro de mim. Ele diz, não adianta eu chorar. Jeremias está dizendo, não adianta eu suplicar. O que o Senhor estabeleceu, ele não revogará. O próprio Deus proibiu Jeremias de orar por esse povo. Não clame a mim por esse povo, Jeremias, que eu não te ouvirei. Então Jeremias está dizendo, meus sentimentos estão dentro de mim, estão quebrantados, estão sendo humilhados dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Jeremias sentiu o peso da ira de Deus.
Jeremias sabia a sentença terrível da punição, do juízo do Senhor que viria sobre os desobedientes. Aí ele diz, sou como um homem embriagado. E a pessoa embriagada, né, fica ali meio inconsciente, meio demente. Jeremias está entorpecido e como um homem vencido de vinho. Aleluia, glória a Deus. Por causa do Senhor, por causa das palavras da sua santidade, os seus mandamentos, a lei que é santa. Jeremias entendendo o juízo de Deus, a punição que a lei tinha ali, explícita. Jeremias, em outras palavras, Jeremias está dizendo, esse povo não tem consciência não, esse povo está pecando contra o Senhor, esse povo não obedece à palavra do Senhor, nem eu pregando, nem outros companheiros pregando. Esse povo não dá ouvidos às palavras do Senhor. E olha a sentença. Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jeremias está dizendo, vocês vão morrer, vocês serão presos, vocês serão massacrados pela Babilônia. E o povo fazendo ouvido de mercador. Há algo diferente nos nossos dias, em pleno século XXI. Eu estou falando da nossa geração. Você fala da geração passada dos pregadores, né? Que ministraram, estavam nessa peleja, esse bom combate. Mudou? Não, irmãos. Jesus ainda não voltou. E a geração, vai entrando geração, saindo geração, o Espírito Santo levantando pregadores e pregadoras, cruzadas evangelísticas, não é? Cultos relâmpagos, cultos nas ruas, nas rádios, na televisão. Eu estou falando da verdadeira igreja. Pregando para o povo do Senhor. A ordem de Deus é que o povo se arrependa dos seus pecados, voltem, porque a morte é iminente, a morte é certa. Agora, como ela vai chegar? Aqui Deus usou a Babilônia e Deus alertou. E Deus não alerta? A morte vem pelos tornados, ciclones, terremotos, fomes, todo tipo de praga, rixas, guerras urbanas, corrupção nos governos. A morte chega por bactérias, por vírus, doenças incuráveis, aviões caindo, catástrofes, tragédias, acidente de carro, acidente de caminhão, helicóptero caindo, avião caindo, navio naufragando, brigas dentro de casa, morte vem por faca, por choque elétrico, já que a gente está na modernidade e tem eletricidade, choque elétrico, raios caindo em cima das pessoas e matando, seja na praia, seja na casa, onde estiver. A pessoa tem ataque fulminante, ataque cardíaco fulminante, não é? Tem derrames, e por alguns derrames pode morrer. Irmãos, a morte vem quando a pessoa menos espera. Mas antes da morte chegar, a vida chega para dizer às pessoas, escapa dessa geração perversa, volta para Cristo. Aí, quando a pessoa não atende à voz do Espírito Santo, está como Jeremias, o verdadeiro crente. Ou seja, é só aguardar. A gente fica na expectativa de que o Espírito Santo está falando e aquela pessoa não está dando ouvidos à voz do Senhor. Então, a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento, eu imagino aqui Jeremias, o estado de choque que ele estava por Deus falar com ele, não é? Trazer ali da comunidade de Anatote, do vilarejo, pequeno vilarejo, e Jeremias anunciar a verdadeira palavra, porque tinha falsos mensageiros, mentindo, enganando o povo, dizendo que Deus não ia fazer, Deus não ia castigar. Tudo balela. Assim eu tiro esse primeiro versículo 9 para nós. A igreja está pregando, Jesus ia voltar, e o povo não acredita. Tem igrejas aí, ó, dos homossexuais, corrupção rola solta, não é? Tragédias, mortes, os sinais estão aí. Mas ninguém quer acreditar. A igreja anuncia, arrepende-te desse teu pecado, aceita Cristo para morar no céu, os pecados serem perdoados e para morar no céu. Mas não estão dando ouvidos. Eles preferem as bebidas alcoólicas, eles preferem os vícios do cigarro, das drogas ilícitas, eles preferem a bandidagem, eles preferem a sensualidade, preferem o abandono da fé, não dão ouvidos. Eles preferem o Instagram, eles preferem o Facebook, preferem as coisas do YouTube, preferem o pecado. Porque o pecado é gostoso, irmãos, mas no final é sabor de fel, onde Deus mandará para o inferno. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que mandará para o inferno, por negar o perdão de Deus revelado na cruz do Calvário. Então, o primeiro verso aqui nos inspira, porque Jeremias estava dentro dele, os sentimentos dele estavam quebrantados. Jeremias estava humilhando a si próprio, dizendo, não posso fazer nada, porque a palavra vai se cumprir. Irmãos, a gente só
Só pertence a nós pregar, porque Jesus disse que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo depois que convenceu e a pessoa convencida não aceita, cabe a gente ficar só na expectativa de quando essa pessoa vai sair da terra, porque ela sendo um instrumento maligno, ela vai contaminando os outros. Está lá em Hebreus 12, versículo 15, que não deixe brotar nenhuma raiz de amargura para não ser privado da graça de Deus. E com isso, saia contaminando os outros. Então, quando não aceita a repreensão de Deus, o perdão de Deus, a morte de Jesus na cruz, o sangue de Jesus sendo derramado para purificar o pecador de todo pecado, não aceita, ele sai contaminando com as suas amarguras, seus rancores, seus ressentimentos, e não teme a Deus. E aí é só esperar a catástrofe. Como vem muitos se suicidando, tirando a vida dos outros, e o Senhor entrega aos desejos do coração. Está lá em Romanos 1, 18 a 32. Deus entrega aos desejos dos seus corações para cometerem coisas perversas, coisas que não convêm. E o próprio Deus não livra do mal. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Punição permanece, porque nega o bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Estamos vendo aí no Talibã, estamos vendo aí, olha, opressão, gente morrendo, gente querendo fugir, não é? São sinais da volta do Senhor. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Jesus está voltando. E por essas pessoas negarem a Cristo, nós estamos feitos Jeremias. Estamos com os nossos ossos, olha, aleluia, estremecidos. O nosso coração quebrantado dentro de nós mesmos, dizendo, Senhor, eu avisei, Senhor, eu preguei. Estou aqui, ó, nas redes sociais também, mais uma voz profética, anunciando a palavra do Senhor. De que onde a minha voz chegar, o Espírito Santo de Deus vai convencendo, e venha para Cristo, venha para Cristo, venha para Cristo. Enquanto o Espírito Santo está dando oportunidade, através desse canal, o Espírito Santo vai levando, não é? Entre tantos outros irmãos e irmãs pregadores natos na palavra do Senhor, e a mensagem é difundida em milhões de ouvidos. Cabe se consagrar, não é? Se precaver e vir para Cristo. Versículo 10. Porque a terra de Judá, a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. A terra está cheia de falsos, pessoas que cheia de cambalacho, pessoas com maracutaias. A terra está cheia, olha para aí, pessoas debaixo de adultério, falsificando a mensagem de Deus, andando mascarados, mas a máscara sempre cai. É diferente dos nossos dias, é adultério para cima e para baixo. Não falo só de adultério conjugal. É falsificação em tudo. Falsifica-se dinheiro, roupa, relógio, casa. Falsifica a personalidade, a identidade. E mais pessoas, quando a mídia divulga, se revela. É o escândalo vindo à tona, não é? Desses adúlteros que falsificam tudo para se dar bem, porque eles não creem no inferno. Eles não creem no céu. Eles não creem no juízo de Deus. Eles não acreditam em Jesus. Oh, glória a Deus. Então eles fazem o que eles dão na telha, inspirados pelo diabo. Então a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição, por causa desse sofrimento de Deus. Não é? A terra está chorando. Você já ouviu a terra gemer? Deus está dizendo, a terra chora por causa da maldição. A perversidade, a fome, a guerra, a rixa, os flagelos, as catástrofes, os terremotos, as desgraças espalhadas na terra. A terra chora, não é? No século XXI, localidades que não são pavimentadas, não tem saneamento básico, as pessoas morando em casa de taipa, os governos, alguns corruptos, políticos ladrões, levando dinheiro público para si e deixando as pessoas a Deus dará, e a terra chorando por conta das perversidades dos homens, irmãos. Como nos dias de Judá, as coisas se repetem nos nossos dias, porque Jesus ainda não voltou. E essa geração maligna, ela vem, olha, vem nascendo, e um vai engolindo o outro, irmãos. Os pastos do deserto se secam. E até no deserto tem pastos. Falta de chuva, falta de cuidado, estão secando, não tem alimento nem para os animais. Porque no deserto, lembre-se que o deserto é um lugar ermo, lugar infrutífero, despovoado, lugar estéril.
Mas aqui, o pasto no deserto, isso é como se fosse um milagre. É coisa inusitada, é um pasto no deserto. Sabe que o deserto tem dunas, tempestades de areia, não é? Tempestade de areia, sol quente durante o dia, frio intenso durante a noite. Mas no deserto, até os pastos estão se secando, porque sua carreira é má. A carreira de quem? Dos perversos. Sua força não é reta, não tem justiça, não tem verdade. Aleluia. Isso tudo vai se acabando, tudo vai definhando, tudo vai se secando. Interessante, secar aqui é onde as águas, né, o lençol freático ali não está regando. E aqui literalmente se aplica o estado espiritual desse povo. No deserto desse mundo eles vão se secando porque a água da vida não brota. Jesus disse à mulher samaritana em João 4 que quem beber da água que ele dá, uma fonte vai jorrar, né? Vai nascer e vai jorrar para a vida eterna. A fonte é o Espírito Santo, vai jorrar água, água viva. E se eles estão no deserto desse mundo, está seco, seco de Deus. Não estão banhados pela água da vida, que é o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, porque eles não são retos, não são justos. São injustos, irmãos. Versículo 11. Porque tanto o profeta, o porta-voz, aquele que é consagrado, inspirados por Deus, como o sacerdote, estão contaminados. Sacerdote, homens consagrados, vem da tribo de Levi, homens sagrados, consagrados, dedicados para Deus. O Espírito Santo usá-los, trabalhar no tabernáculo, nas ofertas, no menorá, no altar do incenso, não é? Na mesa dos pães, no altar do holocausto, cuidar do tabernáculo, do templo. Os ministros que deveriam buscar a face de Deus, como diz Hebreus 5, que todo sacerdote é tomado dentre os homens, como foi com Arão, e eles trabalham concernente em favor a Deus, em favor dos homens, orando por si mesmo, que é cheio de falhas, e orando a Deus pela vida dos homens. E o escritor diz, Hebreus 5, que nem Jesus tomou essa honra para si, que foi Deus que constituiu ele como sumo sacerdote. O sacerdote, irmãos, ele tem que estar orando, intercedendo, está na mediação ali entre Deus e o pecador, está intercedendo, não é? Para que Deus venha intervir. Deus tenha misericórdia dos pecados das outras pessoas. Eles mesmos deveriam fazer isso. Mas tanto o profeta como esse sacerdote, todos contaminados pela mentira, pela corrupção, pela idolatria, pelo adultério, pela violência, pela incredulidade, apostasia e tantos outros tipos de pecado que eles estavam cometendo. A feitiçaria, porque estavam adorando a Baal, a Zerá, a Moloca, Astarote, Milcom, Camus. Estavam todos contaminados. Estavam fazendo o quê? Contaminando a nação. E evidentemente que o projeto de Deus não vai ser frustrado. Jesus tem que nascer. Cristo tem que vir. E esse povo tem que aprender uma lição da pior forma. Estão contaminados. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Os profetas e sacerdotes não pouparam nem o templo. A maldade dele, a malícia dele, o engano deles estava até na casa do Senhor. Hoje somos templos e morada do Espírito Santo. E as mazelas do diabo atingem até as pessoas que estão consagradas a Deus. Mas o que é que Deus ensina? Aplicando a nossa atualidade. Hoje muitos profetas se dizem profetas, não é? Outros sacerdotes, os crentes são sacerdotes em Cristo, estão contaminados com heresias, com adultérios, com idolatria, com luxos, a luxúria, as coisas desse mundo, e contaminando as pessoas para viverem só aqui na terra, pregarem as coisas terrenas, não pensarem no céu, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, que agora estamos mortos com Cristo, não tem que pensar nas coisas de baixo, tem que pensar nas coisas de cima, e esses contaminando o povo. Se aplica literalmente nos nossos dias, os falsos profetas, os falsos sacerdotes, e até na casa do Senhor, nos templos, a maldade deles estão lá. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Versículo 12. Portanto, seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Está no caminho da malícia, vai ser a malícia.
vai ser o óleo que vai lhe deslizar para a escuridão, onde fala das trevas, não é? Deus está dizendo aqui, eu vou usar os seus caminhos maliciosos, seus adultérios, suas maldades, seus furtos, seus roubos, sua idolatria, sua apostasia. Vou usar esses caminhos para vocês se deslizarem nele. Não escolheu esse caminho? Então vocês vão deslizar neles até a escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Fala da morte, irmãos. Porque trarei, olha a promessa de Deus, trarei sobre eles calamidade, maldição, praga, flagelo, desgraças, todo tipo de catástrofes, fomes, mortes, doenças, rixas, pelejas. Sobre eles, estará por cima deles, no ano mesmo da sua vacilação. Era aquele ano ali, ó. Tá vacilando, tá me hesitando, está fugindo, tá vacilando, tá tropeçando, cambaleando, não está sendo prudente, não é constante. Tiago, no capítulo 1, Tiago disse que um homem constante, de coração dobre, não vai receber nada do Senhor, porque é inconstante em todos os seus caminhos. No versículo 6, 7 e 8 ali, não recebe nada, pede, mas não recebe, porque pede para o próprio deleite. O homem constante, não é firme, não recebe nada do Senhor. E Deus disse, no ano da sua vacilação, diz o Senhor, eu vou colocar. Aleluia. Porque não se arrependem. Então, é só aguardar as quedas, irmãos, desses que estão vacilando na casa do Senhor. Meu Deus, Jesus. Estão vacilando, que Deus não é doido de brincadeira não, irmãos. Está aqui, ó, a revelação da palavra dele, ele revelando o que ele faz com esses falsos profetas e falsos sacerdotes, que ele não mudou, crente. Ele é o mesmo, é só aguardar aí, ó, os caminhos escorregadios da malícia, do adultério, do engano, da avareza. O que eles usam, Deus vai fazer esses caminhos serem escorregadios até eles descerem na escuridão. E Deus vai pegá-los, a calamidade, ou seja, a ruína, o fracasso, a derrota, virá no mesmo ano da sua vacilação e da sua visitação. Quando Deus visitá-los, quando Deus chegar nessa visitação dele, na vacilação deles, o chicote vai descer. Então, aplicando a 2021, esse ano de visitação, esse ano na vacilação deles, Deus vai colocar, olha, serão empurrados, eles cairão. Os profetas de Samaria, lá na capital de Israel, bem vi eu loucura. Loucura entre os profetas de Israel. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo por Israel. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Fazer o quê? Tropeçar, pecar, errar o alvo, errar a vontade de Deus. E esses profetas atiçavam, empolgavam as pessoas para pecarem, não estavam nem aí pelo castigo de Deus. Aleluia. E o Senhor disse, mas os profetas de Jerusalém vejam uma coisa horrenda, horrível, tenebrosa, assustadora. Cometem adultérios e apanham e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores. Olha as coisas horríveis que eles estavam fazendo. Ajudava os ladrões, ajudava os criminosos. Será que o negócio estava estreito nessa época? Hoje em dia, pastores, líderes religiosos, ajudando, irmãos, ladrões, corruptos. Meu Deus, Jesus Cristo. Para que não se convertam da sua maldade, não se arrependem, não se convertam e venham para o Senhor. Aí tem se tornado para mim como Sodoma, os moradores dela como Gomorra. E qual foi o resultado? E qual foi o destino dessas duas cidades? Foram destruídas. A ordem para Ló não olha nem para trás. Só a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Deus compara Sodoma e Gomorra e foram destruídas essas duas cidades. Mas eu também quero frisar sobre o que a lei dizia sobre a falsa religião e sobre os falsos profetas. E os decretos de Deus eram, em Deuteronômio 13, versículo de 1 a 14, ou de 1 a 4. Não atentarás ou seguirás falsos profetas. Veja aqui, Deuteronômio
13, do 1 ao 4. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal prodígio, e acontecer tal sinal prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos a eles, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis. Seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis. A ele servireis e vos achegareis. Olha o versículo 5. Aquele profeta ou sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então Deus alerta, e a sentença aqui é morte para os falsos profetas, que induz, seduz e conduz o povo de Deus a adorar ídolos e ser um oráculo, ter visão, ter revelação, falar do futuro através da inspiração diabólica. Deus diz o quê? Morte. Por isso que o Senhor disse: ai daqueles profetas. E Deus entregaria a eles a escuridão. Então, ai, em pleno século XXI, desses que falam em nome do Senhor, e diz que é o Espírito Santo revelando, é o espírito do engano. 1 João capítulo 4, versículo 1 diante, João diz: filhinhos, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Aleluia. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Quem não confessa não é de Deus, é do anticristo. Diz ali João. E Moisés diz aqui, ó: não ouvirás as palavras daquele profeta sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova. Deus testa a mim e a você, para saber se a gente ama o Senhor. Amar a Deus é obedecê-lo. Aleluia. De todo o coração, de toda a alma, todos os sentimentos por Deus, todos os desejos por Deus, se a gente vai amar Ele ou não, se vai obedecer Ele ou não. Segunda lei: não os temerás. Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Moisés disse que Deus vai levantar outro profeta como ele. E quando profetizar, sem Deus mandar, o povo vai perguntar: quando, Senhor? Ele vai saber que foi o Senhor, não. Quando tal profeta profetizar e não acontecer, não foi o Senhor quem falou, não temas. Com soberba falou, o profeta morrerá. Olha a sentença, é morte. Terceiro lugar: não proverás lugares para que eles sejam adorados. Deuteronômio 16, 21 e 22. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás a estátua, a qual aborrece o Senhor teu Deus. E esses mensageiros dessas falsas religiões trazem o povo para justamente adorar o que Deus odeia. Morte a todos os idólatras e falsos profetas. Levítico 20, do 1 ao 5. Falou mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Eu porei minha face contra este homem e o extirparei do meio do seu povo, porque deu da sua semente a Moloque para contaminar meu santuário e profanar meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira esconder seus filhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e eu não matar, então eu porei minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Veja que palavra terrível. Quem pega seus filhos e consagra a outras religiões, Deus diz, é digno de morte. E o homem que souber disso e não fizer nada, Deus diz: você contra esse homem também vai morrer. Vai morrer porque não repreendeu. Assim foi o que estava acontecendo com os profetas, os pastores, os sacerdotes, não é? Estava fazendo tudo isso aqui, ó, que Deus estava proibindo na lei. E qual era a sentença? Morte, morte, morte. Cortar o mal, cortar o mal. Aleluia. Glorificado seja Deus.
morte a todos os parentes de idólatras, Deuteronômio 13, Deuteronômio 13, do 6 ao 11, destruição de cidades idólatras, Deuteronômio 13, versículo 12 ao 18, não seguirás feitiçarias, encantamentos, astrologia, os que observam os templos, necromantes, bruxarias, adivinhadores, adivinhações, necromancia, magias, encantos, presságios, está em Levítico 20, versículo 6, versículo 27. Não danificarás ou arredondarás a barba como faz os pagãos ao honrarem seus deuses. Então, provavelmente, pelos profetas e sacerdotes honrarem Baal, estavam arredondando, honrando os ídolos com suas práticas. Não praticarás nenhuma abominação das nações, eles estavam praticando. Levítico 18, 24 ao 30. Aí vem a lei contra a mentira, porque o falso profeta está na mentira, falando falsidade, falando mentira. E Israel tinha lei contra a mentira. Não darás falso testemunho, Êxodo 20, versículo 16. Deuteronômio 5, 20. Não levantarás falso testemunho, nem cooperarás com o ímpio como testemunha injusta. Êxodo 23, versículo 1, 2, 6 e 7. Eles estavam praticando tudo isso aqui. Estavam dando falso testemunho sobre Deus, levantando falsa testemunha, cooperando com o ímpio nas causas injustas. Aleluia. Não mentirás um para o outro. Levítico 19, versículo 11. Eles estavam mentindo porque estavam debaixo de engano, mentindo na casa do Senhor, em falsidade, em adultério. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Levítico 19, 16. Eles estavam andando como mexeriqueiros. Pena de morte exigida, 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17, versículo 6 e 7 e 19, versículo 15. Então, a pena de morte exigia 2 ou 3 testemunhas. E assim Deus era testemunha, Jeremias era testemunha, e tinha ali Baruque como testemunha, e Deus levantava testemunhas para comprovar o pecado do povo, o pecado da nação. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A falsa testemunha deveria morrer, Deuteronômio 19, versículo 15 ao 21. Por eles serem falsas testemunhas, testemunhando falsamente do Senhor, fazendo o povo adorar a Deus, adorando os ídolos, o que é que Deus disse aqui? A falsa testemunha deveria morrer. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que a sentença em cima deles era morte. Era morte, 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 morte. Também tinha a lei acerca do próximo, a lei de Israel. A lei de Levítico 19, versículo 16, Deus diz aqui, não protegerás o culpado. Por isso que Jeremias pregava sabendo isso aqui, que Deus não ia proteger quem era culpado, porque Deus não tem culpado como inocente. Amarás o teu próximo. A atitude deles não era de amor, era de ódio, não é? Levítico 19, versículo 17 e 18. Tinha a lei contra a rebelião. Sentença de morte para pecados de presunção. Em Números 15, versículo 30 e 31. Deuteronômio 17, versículo 12 e 13. A sentença de morte pelo pecado dessa presunção. Eles presumia, né, que ia viver bem, ia ter vitória, ia ter sucesso, e era a pena de morte. Morte por causa da teimosia e rebelião. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Deuteronômio 27, versículo 26. Eles estavam na teimosia, e eram rebeliados, estavam obstinados, caíram cabeça dura e não se importaram com a repreensão do Senhor. Na lei acerca da justiça em Israel, em Êxodo 23, 7, Deus mandou dizer, tu te afastarás da palavra da falsidade. E eles não se afastaram, tanto é que estavam na falsidade que a gente leu lá. Não matarás ao inocente ou ao justo, tanto é que eles planejavam, em Êxodo 23, 7, eles planejaram a morte de Jeremias. Então eram assassinos. Não farás injustiça no juízo ou no comércio. Então eles estavam sendo injustos, em Levítico 19, 15, 35 e 36. O juízo de Deus era iminente sobre todos eles na rebeldia. Jesus ensina
E acautelai-vos com os falsos profetas, não é? E vem até vós como ovelhas. Ele diz, pelos frutos vocês conhecerão os falsos profetas. Paulo diz aos Coríntios que Satanás ele tem ministros da justiça. São falsificadores, não é? Fingindo serem ministros da justiça. Paulo diz em Atos que na saída, na despedida dele, muitos viriam se introduzindo no meio do povo como lobos devoradores. O apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo 2, os falsos mestres. A Bíblia chama eles de filho da maldição, não é? Os falsos ministros. E Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias serão dias trabalhosos, porque se levantarão homens amantes de si mesmos, seguindo a doutrina dos espíritos enganadores, os demônios, doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens. E o Novo Testamento é recheado dos falsos profetas, dos hipócritas, dos sacerdotes hipócritas, enganadores. Fica aqui essa breve reflexão. Assim como foi no Antigo Testamento, assim é no Novo, onde Jesus, o Senhor, ele não alisa quem vive nessa vida. E, começando por eles, representantes divinos estão no cambalacho, no engano, dentro da casa do Senhor, igrejas contaminadas com pecado, com orgulho, com roubo, com avareza, com sensualidade, com adultério, com prostituição, pagando para terem relação sexual. Cantores evangélicos aí, no mundo gospel, pastores debaixo de cambalacho. E Deus, irmão, vai fazer assim, ó. Tá vendo a cortina atrás? Olha, vai descortinar, irmãos. E Deus, assim como usou Jeremias, está usando a sua amada igreja, os fiéis, sem papa na língua, sem medo. E eis-me aqui, Senhor, para ministrar a palavra do Senhor. Lembre-se, em Ezequiel capítulo 9, que Deus enviou 6 homens de branco com um tinteiro na cintura e selando na testa aqueles que não choravam nem gemiam pelos ídolos. E Deus disse, comece a limpeza pelo meu santuário e matem todos. E a limpeza começou pelo santuário. Veja que Deus ensina aqui que são os profetas sacerdotes. A limpeza, irmão, vai começar pelo santuário. Aguarda as sentenças de pastores que alguns vão pensar que morrer foram para a glória e nada de glória. Muitos vão morrer, vão direto para o tormento. Eu tenho que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado para não seguir esses cambalachos desses homens corruptos. E o Senhor vai tirar o castiçal de muitos, onde ele diz em uma das igrejas que ele tirará o castiçal. Então muitos estão perdendo o castiçal, já perderam, vão perder, porque o Senhor não se dá ao ridículo, ele não se dá ao escarnecimento. Aleluia! Por isso, vigiemos, tome cuidado, você que é ministro da palavra do Senhor, você que prega, você que faz parte de uma denominação, e não aceite, irmãos. Assim como Deus usou Jeremias para bater de frente contra o pecado, bata de frente, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus usar. O Espírito de Deus não coloca nada debaixo do tapete. Aleluia! Oh, glória a Deus. Por isso que Jesus diz que naquele grande dia, né, em Mateus 7 ali, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, somos demônios. O Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, vigilância. Porque assim o peso caiu sobre esses falsos profetas. E olha que eu nem continuei, né? Porque descorrer ali, a sentença ainda continua sobre os falsos profetas e sacerdotes. Mas aí, eu vou parar o vídeo. No próximo vídeo, vamos continuar sobre a sentença de Deus sobre os falsos profetas, não é? Estão debaixo ali do cambalacho. E Deus não poupou. Louvado seja Deus. A mão de Deus pesará sobre esses profetas, sobre esses sacerdotes. A mão de Deus vai pesar sobre ministérios. Não se espantem quando você souber da morte de vários pastores, esposa de pastores, igrejas fechando, ministérios sendo derrubados. Que Deus usou a Babilônia. É só aguardar o que Deus vai usar, irmãos. Deus usou o ímpio para punir o pecado de Judá, não é? Então Deus usa muitos ímpios do mundo ainda hoje para punir o pecado de muitas igrejas, irmãos. De um povo que representa Deus, um povo que representa Cristo. Aleluia.
E Cristo não se dá ao escarnecimento. O Senhor é santo. Da Calabá, Shurinaga, Suitere, Yafá. Ele é santo. Então não aceita a corrupção. Não aceita, tem que obedecer a sua palavra, a sua lei. Aleluia. Então não se espantem. Como Jeremias, no ministério da igreja, prega a mensagem, prega o arrependimento. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao céu senão por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4:12, Pedro e João diz que abaixo do céu nem outro nome é dado para que haja salvação. Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Se crer nisso, terá a vida eterna. Aleluia. Se não crer, terá condenação eterna. É a palavra. E nisso eu creio. Fiel essa palavra, fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Aguarde. A mão de Deus já está estendida. E quem, pois, fará voltar atrás? Eita, glória a Deus. Ele está a dar a bodoca, trotecas, Deus sai, minugio. Eita, quantas portas vão fechar. Quantas ovelhas ficarão dispersas. Quantos pastores serão assassinados. Quantas esposas de pastores serão assassinadas. Eita, camantria, rubadavassia. Quantos acidentes aéreos, olha, e ministros do Evangelho irão embora. Quantos acidentes de carro, irmãos, com ministros, acontecerão. Porque estão debaixo da maracutaia. Estão mesclados, estão no ecumenismo aí, olha. E Deus não aceita isso não. A glória dele não dá para mais ninguém, irmãos. Só ele, para ele, tudo é dele, irmãos. Aleluia. Se preparem. Quem viver, vai viver. Deus dará oportunidades. E outros serão cortados da terra. Porque, viu não? A sentença lá no Antigo Testamento para hoje é morte. Com as coisas de Deus não se brincam, irmãos. E muitos estão na maracutaia achando que Jesus é Genésio ou Jerusa. Ele não é não. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Compartilhe essa mensagem que seja de edificação e um alerta para todos nós. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra e glória te dou, Senhor, por compreender, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos alertar. Ó Senhor, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, Senhor, no caminho certo, no caminho que dá a vida eterna, Senhor, e nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando ousadia para pregar a tua palavra contra o pecado. Oria sobre a Dária, mantu terreia, nuvem, sábio como nuvem a Dária. Ando como sobre a Calavaia, Suriandaiai. Ajuda a tua igreja, ajuda teus filhos e filhas, Senhor, fiéis e sinceros. Livra, meu Deus, dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes. Livra, Senhor, teu povo, que chama pelo teu nome. Conosco, faz essa mensagem progredir e prosperar, ministrando em vários corações. Glória e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe tua família. Se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, voltaremos aqui para continuar o capítulo 23. Não se esquece, nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha e dá glória para Jesus. Ô glória! Fica na paz do Senhor.